Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje eu trago para vocês um caso muito famoso, considerado o mais intrigante fenômeno sobrenatural da Inglaterra, e eu estou falando do caso Borley. A Borley Rectory, ou Reitoria Borley, para facilitar, foi construída em 1862 em Borley, Essex, para ser a moradia do reitor da paróquia e sua família, um lugar construído no estilo gótico, que tem uma curiosidade: ele se tornou assombrado desde sua construção. Vale ressaltar que essa construção foi feita para substituir a anterior, que pegou fogo em 1841, e fizeram uma ampliação para caber os 14 filhos do reitor. A igreja, cuja nave central é do século XII, atendia toda a região e entornos. E lá o reverendo é o reitor, e essa igreja, antes de ser igreja, era um mosteiro de monges beneditinos. E no ano 362, um monge desse mosteiro teve um caso com uma freira de um convento próximo. Fofoca brava, fresquinha para vocês. Porém, os pombinhos foram descobertos e o monge foi executado na forca como herege, e a freira foi emparedada viva. Diante dessas informações, vamos agora falar do que acontecia naquela reitoria. Os eventos sobrenaturais começaram em 1863, quando ficou comum para os moradores próximos ouvirem passos dentro da casa e nunca encontrar ninguém lá dentro. Depois, em 28 de 1900, 4 filhas do reitor viram o que parecia ser o espectro de uma freira na parte externa da casa no final da tarde. Elas saíram juntas em direção da suposta freira, mas essa desapareceu no ar, quando as irmãs estavam chegando perto demais delas. O organista da igreja, o Ernest Ambrose, junto com outras pessoas, presenciou mais de uma vez o espectro de um homem que guiava 2 cavaleiros sem cabeça pelas ruas em volta da reitoria e igreja. O reitor ficou no cargo até sua morte em 1892 e seu filho Henry assumiu a reitoria e a paróquia até a sua morte em julho de 1927. Depois, a reitoria ficou sem ninguém até 2 de outubro de 1928, quando o reverendo Guy Smith assume a reitoria com a sua esposa, e essa, limpando os armários da casa nova, encontra um pacote de papel pardo e ela desembrulha enquanto um crânio. Nunca se descobriu a quem pertencia aquele crânio e nem como ele foi parar lá. Mas uma coisa é certa: depois que aquele crânio foi descoberto, começou a acontecer de tudo naquela casa. Começando por sons de sinos de servos, tocando apesar de estarem desconectados das luzes, aparecendo nas janelas, mesmo com as luzes do cômodo apagadas, passos pela casa no meio da madrugada, e a esposa do pastor Smith apavorada depois de ter visto uma carruagem do século passado a toda velocidade pelas ruas próximas da reitoria e igreja. Detalhe: ninguém tinha uma carruagem em centenas de quilômetros. Os Smith, desesperados, não viram outra solução a entrar em contato com o jornal Daily Mirror, pedindo que eles entrassem em contato com a Sociedade de Pesquisa Psíquica, a SPR. Mas o jornal preferiu, claro, mandar primeiro um repórter que escreveu uma série de artigos sobre tudo o que ele viu na reitoria. E quando viram que o casal Smith falava sério, entraram em contato com o pesquisador de paranormalidade, Harry Price, que fez a sua primeira visita à casa 2 dias depois da ida do repórter. E ele mal chegou e já começou a testemunhar coisas estranhas. Ele viu pedras serem arremessadas do nada e até um vaso e outros objetos foram jogados contra ele. Seja lá o que tinha na casa, não o queria por perto, de jeito nenhum. Mensagens apareciam escritas nas molduras dos espelhos da casa e a senhora Smith ficou profundamente desconfiada do investigador, porque esses fenômenos novos cessaram quando ele foi embora, mas nunca provou nada contra ele.
Os Smith aguentaram o que puderam naquela casa, até que finalmente eles resolveram ir embora em 14 de julho de 1929, e a casa ficou vazia até outubro do ano seguinte, quando o reverendo Foster se mudou com sua esposa Marianne e sua filha adotiva Adelaide. Assim que se mudaram, os acontecimentos sobrenaturais voltaram com tudo. Sabemos deles porque Foster, desde o primeiro dia, documentou todos os acontecimentos vividos lá. Ele relatou que os sinos tocavam sozinhos na cozinha e nos quartos. Eram sinos para chamar os empregados, mas estavam desativados há décadas. Janelas quebravam sem ninguém tocar nelas, pedras voavam dentro da casa, vindo do nada, e depois de um tempo, garrafas começaram a ser também arremessadas. Era comum escritos aleatórios aparecerem nas paredes, e um dia a filha do reverendo Adelaide, ao entrar em um cômodo, a porta fechou e a tranca foi acionada, deixando ela presa no quarto. Sua mãe, Marianne, também foi atacada mais de uma vez por fenômenos poltergeist. Era comum ela ser agredida por forças invisíveis e ser jogada como se fosse uma boneca de pano em cima da cama. Foster, cansado de ver a sua família agredida, tentou 2 exorcismos na casa. No primeiro, nada mudou. No segundo, ele levou uma pedrada no ombro e a pedra tinha o tamanho de um punho, fechado. Depois desse incidente, novamente o jornal Daily Mirror volta a casa com mais investigadores do paranormal. Os investigadores chegam à conclusão que Marianne é responsável pelos fenômenos na casa. Houve uma verdadeira guerra de argumentos. Os investigadores culpavam Marianne pelos fenômenos e ela culpava o marido na tentativa de descobrir se os fenômenos eram legítimos ou não. Foi feita uma investigação, os 2 membros da família, e descobriram que Marianne traía o marido com um inquilino deles. Olha outra fofoca brava aí. E descoberta, ela disse que usou os fenômenos paranormais para esconder o seu caso extraconjugal. Os Foster deixaram a casa em outubro de 1935, mas diante de tantas acusações, os fenômenos na casa eram ou não reais? Bom, para nossa sorte, essa dúvida também parou na cabeça dos editores do jornal do The Times, que montou um time com 48 pesquisadores que se revezaram na casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, anotando tudo o que aparecia de estranho na casa. Aí, em março de 1938, Ellen Greville, junto com outro pesquisador da casa, fizeram uma sessão de pranchete, que é escrita automática. Usa-se uma folha de papel grande, presa à mesa, e aí você tem uma prancheta com rodinhas ou algo que faça ela deslizar sobre o papel sem rasgar ou prender. Nessa prancheta tem um buraco para um lápis. Os participantes colocam a mão sobre a prancheta e o espírito escreve usando as pessoas. Ninguém consegue ver o que está sendo escrito até a prancheta ser removida. Usando essa técnica, eles conseguiram fazer o contato com 2 espíritos. O primeiro se identificou como uma freira francesa chamada Marie Lahaye, que tinha sido uma freira na França e largou o convento para viajar até a Inglaterra para se casar, e que nunca aconteceu porque ela foi assassinada em um prédio próximo à reitoria, Borley, e seu corpo foi jogado em um poço em desuso. Essa história foi considerada verídica pelos pesquisadores por causa dos escritos nas paredes da casa, onde estava lá: Marianne, me ajude a sair. O segundo espírito contatado, disse se chamar Sunix Amours e escreveu que iria incendiar a reitoria para que os ossos de uma pessoa assassinada fossem revelados. Ele deu data e hora do ocorrido, seria 27 de março de 1938, às 9 horas. O prédio realmente pegou fogo, mas foi em 27 de março de 1939. O novo proprietário, o capitão Gregson, desembrulhando uns pacotes da mudança, esbarrou em uma lâmpada de óleo no corredor. Como a casa nunca teve conexão com luz elétrica ou água, a água vinha de um poço próximo,
fez com que a casa quase fosse completamente destruída. Uma vizinha que morava lá em frente à reitoria assistia ao incêndio da janela de sua sala e afirma ter visto o fantasma de uma freira na janela do andar de cima, enquanto o fogo dominava tudo. Numa escavação para saber se a estrutura da casa ainda podia se manter de pé, foi encontrado os ossos de uma mulher. Segundo a perícia, eram de uma mulher jovem, morta há muito tempo. Seus ossos foram enterrados no cemitério e uma missa por sua alma foi rezada. Até hoje não se tem certeza se os fenômenos da casa mais mal assombrada da Inglaterra são reais ou foram histórias para vender jornais e encobrir traições, e muitos questionam aí sobre essa história. Mas e vocês aí, acreditam o que ocorreu lá? Foi verdadeiro ou não? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião, ela é importante pra gente. Por favor, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. E se quiser deixar opinião sobre outras coisas pra gente falar aqui no canal, é só deixar lá nos comentários. Muito obrigado, até breve.